Sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem e te diz assim, doutora Edilene, olha esse exame aqui para mim, por favor. Aí te manda um hemograma. Aí lá vem um hemograma com leucocitose. E a única informação que você tem é essa. Esse hemograma te dá algum norte? Te diz alguma coisa? Quando você pega o hemograma isolado, você não sabe quem é o paciente, você não sabe a idade do paciente, você não tem uma história, você não tem nada. Isso te diz alguma coisa? Sabe, um hemograma com uma leucocitose? Você consegue perceber que tem alguma alteração, mas você não consegue dizer e nem tomar decisão nenhuma. Dentro dos investimentos é muito parecido. A gente tem muitos indicadores. Para você fazer uma análise de uma empresa. E aí, digamos, quando eu olho um dado isolado de uma empresa, digamos, o dividend yield. Dividend yield é o dividendo, a porcentagem que essa empresa vai te pagar, de rentabilidade, digamos assim. Então, por exemplo, ele vai te dizer que a empresa está conseguindo te pagar um dividendo de 5% ao ano. Estou dando um exemplo. E aí você analisa e fala assim, então, de 7% é uma boa empresa pagadora de dividendos. Se essa empresa te paga bons dividendos, e aí vocês precisam entender que essa empresa vai pagar o rendimento dela de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 2 em 2 meses, dependendo da empresa. Aí você pensa, então, se ela me paga bem, é porque é uma empresa boa. Ou então, se ela não paga bem, é porque ela não é uma empresa boa, porque ela não está distribuindo os dividendos. Se eu pegar um dado isolado desse, eu não consigo fazer uma análise. A mesma coisa de um hemograma. Se eu disser para vocês, gente, ninguém analisa uma empresa por um dado isolado. Igual eu não analiso meu paciente por um hemograma isolado. Então, dentro dos investimentos, eu vou construindo o meu raciocínio, igual dentro da medicina. E aí, eu sempre falo para vocês, é importante a gente ter tranquilidade no nosso aprendizado. Por que é importante ter tranquilidade? Quando você entra dentro da medicina, você tem certeza que você não vai se formar médico em 1 ano. Você está enxergando a sua profissão para o longo prazo. E aí eu me enxergo, daqui 20 anos como médica, daqui 30 anos como médica, e como investidor é a mesma coisa. Se você está começando agora a entender sobre os investimentos, não tenha ansiedade pelo seu aprendizado. Eu gosto de comparar os investimentos com o casamento. Eu falo assim, gente, quando você vai casar, o que é que você quer no casamento? Você quer conhecer alguém legal, que você não se separe dela, porém, que você possa se separar. Porque, infelizmente, a gente não sabe. Então, eu quero conhecer alguém legal, que eu não quero me separar. Mas que eu tenha essa possibilidade, caso alguma coisa aconteça. E para eu fazer isso, requer um tempo. Ou vocês vão para algum lugar, conhecer alguém, e nesse lugar vocês já querem encontrar alguém para casar e já vão casar. Não é assim que funciona, né? Então, a empresa, para você investir, é a mesma coisa. E qual é a dica que eu dou constantemente para as pessoas, que eu acho importante vocês desenvolverem? Pensar para o longo prazo e ter paciência na hora de escolher alguma empresa, tá? E olha como é que eu faço, né? Para quando eu vou escolher. Eu passo, gente, o mês inteiro analisando uma empresa, analisando um setor. O que eu faço? Antes de ter dinheiro para investir, por quê? Eu sei a data que eu faço meus investimentos. Isso vocês têm que ter consciência também. Vocês têm que saber a data que vocês fazem os investimentos de vocês. Eu gosto de orientar. Separe o dinheiro de investir antes de tudo. Antes de começar a pagar conta, antes de tudo. Porque aquele dinheiro é o investimento que você está fazendo em você. Então, ele é o mais importante de tudo. E eu ensino para as minhas alunas o raio-x financeiro, que é justamente projetar o que você vai gastar para frente. Então, quando inicia o mês, eu sei quanto de dinheiro eu vou precisar dos 30 dias. Quando eu sei esse dinheiro, eu sei o quanto eu posso separar para mim, para investir em mim. Então, eu já separo esse valor. Suzana, mas e se acontecer alguma coisa, eu precisar de mais dinheiro? Se você precisar e for uma emergência, não deu lá, você pode resgatar o que você investiu, principalmente da sua reserva de emergência. Então, separe logo esse valor. Como eu tenho uma data certa para investir,
eu começo a estudar as minhas ações antes de ter o dinheiro. Por quê? Já cometi esse erro várias vezes quando eu comecei a investir. E o que acontecia? Quando o dinheiro estava à minha disposição para investir, eu ia querer saber onde eu ia investir. E aí eu ficava com aquele dinheiro super ansiosa, né? Eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar, eu quero investir em algum lugar. Onde será? E batia aquela ansiedade, porque eu estava com aquele dinheiro já me aguardando, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu ia justamente fazer o que a maioria das pessoas faz. Melhor investimento para outubro de 2020. A maioria das pessoas fazem isso. E aí, gera justamente aquele conflito entre investidora e especuladora. Que a investidora sabe que não existe o melhor investimento para outubro de 2020, tá? Existe uma carteira de investimentos. E aí, eu ia lá e digitava qual o melhor investimento. E esse dinheiro lá na conta. Quando eu pesquisava, apareciam as ações mais famosinhas. E aí, quando eu escutava as ações mais famosinhas e escutava uma recomendação de compra. E eu ia lá e comprava. Era assim que eu investia no começo. Por quê? Porque não tinha a maturidade ainda e a experiência dos investimentos. Hoje, o que eu faço? Se eu quero analisar uma empresa nova, né? Se eu quero analisar uma empresa nova, porque geralmente eu invisto nas empresas que eu já tenho. Mas se eu quero analisar uma empresa nova, o que eu faço? Eu passo um mês analisando. Por quê? É uma empresa que eu quero ter na minha carteira e que eu quero escolher bem para não me separar dela.